Olá, seja bem-vindo a mais um programa da sua grande TV missionária. Isso mesmo, hoje, sexta-feira, como é bom a gente poder estar em casa, ou estar no carro, no trabalho, onde você estiver, e recebendo em sua casa pessoas com um bom conhecimento da palavra de Deus, com um bom conhecimento da nossa saúde, de como nos ajudar a vivermos melhor. E o programa de sexta-feira, Capelania, gente cuidando de gente, sempre tem esse cuidado, esse zelo pela sua vida, pela vida de você que está passando por um momento difícil na saúde e que está esperando uma palavra de conforto, uma palavra, uma orientação muitas vezes para dar aquela paz, aquela alegria que só vem de Deus, mas que Ele usando as nossas vidas, nós somos ferramentas para levar essa palavra até você. E o nosso programa de hoje, como ele visa esse cuidado, né, com as pessoas enfermas, nós vamos falar de um tema que ele é muito comum. A gente fala-se muito dele no dia a dia, mas ele é delicado. Para falar dele, precisa-se de uma orientação de um especialista para poder a gente abordar mais profundamente. E nós vamos falar sobre depressão na quarentena. Você está sofrendo? Você percebe que está passando por isso? Ou você conhece alguém? Então aproveita esses minutinhos para compartilhar esse canal, para compartilhar esse programa com alguém que você conheça, para poder participar com a gente desse programa de hoje. Então já pegue uma caderneta, a sua caneta e fique atento a tudo que nós vamos falar aqui. E para falar desse tema, eu estou com ela, com Eleni Vassão, e eu vou fazer aquela apresentação de sempre, porque é um currículo riquíssimo, é uma pessoa maravilhosa, e a gente quer apresentar, ainda mais se você é a primeira vez que está nos assistindo. A Eleni Vassão, ela é capelã missionária pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil e capelã da Universidade Presbiteriana Mackenzie. É licenciada em Teologia pelo Seminário Bíblico Palavra da Vida, mestre em Aconselhamento Bíblico, especializada em capelania em cuidados paliativos pela Universidade Estadual da Califórnia, nos Estados Unidos. Olá, Eleni, boa tarde. Boa tarde, Tainá. Você está bem? Que bom estarmos juntas aqui novamente para mais esse programa, não é? É uma delícia, muito bom. E hoje com um tema tão especial e com um preletor tão especial. Sim. Dr. Marcionilo Laranjeiras, psiquiatra, e ele tem uma formação muito especial também. Ele é um médico psiquiatra e terapeuta cognitivo comportamental pela USP. Ele tem 1000 cursos, ele não quis falar, ele é muito modesto. E hoje o tema é muito importante, como você já falou, depressão. Porque imagine, se nós já passávamos por momentos de depressão na vida normal, rotineira, agora com essa quarentena, nossa, coisa complicou e muito, não é verdade? Talvez você que está em casa esteja falando, nossa, é para mim, é comigo que vocês estão falando hoje, eu preciso disso. Então, hoje vai ser uma tarde muito rica com esse tema tão importante. Ai, que maravilha, que bênção, né? E eu acho assim, você que está nos assistindo, é isso mesmo, já pare um pouquinho o que está fazendo, preste atenção no que nós vamos falar aqui, porque vai ser um momento de muita aprendizagem, né? Para a gente que está aqui hoje, que vamos ter esse momento, né, de compartilhar e com tanto conteúdo, porque nós temos umas perguntinhas aqui e o Dr. Marcionilo já está preparado para hoje, né? É verdade. Seja bem-vindo. Obrigado, Eni. Muito honrado com a presença aqui, com o convite. Tá? E de fato, a gente está passando um momento muito, muito difícil, né, nessa pandemia, com essa quarentena. A gente já passou por, o ser humano de forma geral, já passou por outras parecidas, mas é um momento muito difícil, né, e a gente precisa ter muita reflexão, muito cuidado e prestar muita atenção e contar com o apoio
das pessoas que a gente gosta e de Deus, né? Para a gente conseguir passar por essa, né? E assim, eu espero, assim, eu tenho a quantidade de pessoas com depressão tem aumentado, depressão, ansiedade e congêneres, né? E transtornos semelhantes está aumentando muito, tem aumentado muito. Eu espero, né, estar capacitado, né? Ser capacitado por Ele por Deus, para lidar com essa situação. Tá? Eu agradeço muito e o currículo da Eleni não dá para concorrer. Não. Bom que nós estamos trabalhando juntos aqui, trabalhando a área científica, né, como um psiquiatra, mas também a área bíblica, com o aconselhamento bíblico. Sim. Porque nós estamos lidando com gente, gente que cuida de gente, sim, gente que precisa de gente e precisa principalmente de Deus. Então, o nosso tema é muito importante. E sabe que, alguns anos atrás, quando eu estava ainda na capelania do HC, como capelã ali evangélica, eu vi as pesquisas realizadas pelo Dr. Wagner Gattaz, que até agora talvez seja ainda o diretor da psiquiatria do HC. E o Dr. Wagner trouxe da Alemanha, do pós-doutorado que ele fez, sim, lá, os relatos de caso e várias estatísticas comprovando que as pessoas que têm fé em Deus se recuperam em 1/3 do tempo em relação a outras pessoas que têm a mesma patologia, mas que não têm qualquer crença. Então, nós vamos ver hoje como ciência e fé se completam, se combinam. Ai, é tão lindo, né? Eu acho importante também a gente tirar um pouco, talvez existiu por muito tempo uma visão de que a fé e a ciência não pudessem andar juntas, como se uma conflitasse, mas se a ciência foi criada por Deus, né? Se tudo foi criado por Ele e Ele deu a sabedoria para o homem para poder descobrir, estudar, não tem como estar separadas, né? Sem dúvida. Então, para a gente começar, a primeira pergunta, assim, aquela perguntinha que todo mundo comenta quando começou a quarentena e falou, olha, vamos ficar em casa, foi aquele susto, né? Todo mundo trabalhando normalmente, né? Ali com as notícias aos poucos, né? Sendo, né? Ali um falava um pouquinho de tal país, está acontecendo isso e no outro, e a gente aqui tranquilos, até que no dia seguinte foi assim, olha, decretado, vamos fechar comércio, escolas e tudo, e aí todo mundo, e escolas, por exemplo, algumas os alunos ficaram com os materiais, né, tudo retido nos armários e nem puderem retirar, porque foi da noite para o dia, foi um susto. E aí veio aquela preocupação, né, de tantas pessoas, as pessoas com mais idades vão ficar em casa, os filhos não podem visitar os pais, os netos não podem ver os avós, tem que se manter uma distância. E, doutor, aquela perguntinha, a quarentena, ela pode desencadear a depressão? Sim. Você acha que ela foi um estilingue, assim, para muitas pessoas? É como a Eleni acabou de falar há pouco tempo, assim, a gente já tinha um problema, uma endemia, né? A endemia é como se fosse uma epidemia constante, uma quantidade de casos que era bem alta já, a gente tem estudos mostrando que pelo menos 10 a 15% da população tem depressão, né, tratados ou não. E a pandemia só veio para aumentar essa estatística, né? A gente sabe que a gente lembra disso desde o começo, né? Lá para fevereiro, a gente começou a ver as notícias, e a gente começou, e os casos começaram a acontecer aqui no Brasil, primeiro caso, primeira morte, e a coisa foi evoluindo, a gente começou a observar, não, os filhos em casa, né? As escolas pararam, a gente ia no supermercado, a gente começou a ver as prateleiras vazias, né? Que aquela correria atrás disso, e aquele estado de tensão começou a tomar conta da população no geral, o mesmo fenômeno no mundo inteiro, né? A gente vê as más notícias chegando cada vez mais. E a gente começou a observar aquele estado de tensão, a repercussão. Né? A gente teve que parar no primeiro momento, ninguém sabia o que fazer. Né? O consultório teve que parar,
o hospital teve que parar, todo mundo parou para saber o que qual seria o próximo passo, né? Já que uma pandemia como essa é um fenômeno que a gente começou a aprender, né? À medida que a coisa ia acontecendo. E eu lembro que em março eu vi o primeiro, meados para fim de março, eu vi o primeiro estudo, um estudo com a população chinesa sobre o aumento de sintomas de depressão na população geral. O primeiro estudo, né? Ele mostrava assim um desconforto, era ansiedade, depressão e sintomas de estresse pós-traumático já no início da depressão, que foi o primeiro estudo nesse momento. E a partir daí, vários outros estudos foram feitos. Aqui no Brasil, tem um estudo aqui com 3 universidades que também mostrou resultados muito parecidos, aumento também. Aqui a gente conseguiu detectar também aumento de substâncias, de álcool e substâncias, transtornos alimentares, entre outras condições associadas à depressão. Então, a pandemia e a forma como a gente, né, lidou, que é com o isolamento social, então a pandemia em si é um fenômeno que ele agrega pelo menos 4 fatores causadores de depressão normalmente, entendeu? Que é o isolamento social. Né? A gente já tem estudos em outras pandemias anteriormente, mostrando que pessoas que ficaram isoladas... Existem estudos com pequenos quadros de epidemia de SARS, Covid, em 2003 e outros atrás, que as pessoas que ficaram mais tempo isoladas e de forma compulsória, porque a gente aqui no Brasil, a gente se isolou, mas não foi compulsório. A gente foi por uma questão de bom senso, uma política pública que foi colocada como no mundo inteiro. Então, o próprio isolamento social, a ansiedade com a possibilidade, o medo de morrer, a chance de luto, e o luto vivido por muitas pessoas, e o próprio futuro, a própria incerteza quanto ao futuro, isso são 4 fatores que isoladamente já causam depressão, ansiedade e depressão. Somado, então a gente começou, vários estudos apareceram, entendeu? Tem um estudo específico falando sobre saúde mental de pacientes hospitalizados. 90% dos pacientes apresentaram sintomas, inclusive estresse pós-traumático. Quer dizer, muito agudo, entendeu? A questão é muito importante. Você imagina você ficar num hospital com falta de ar, você sabendo o que está acontecendo, porque os noticiários, né? Todo mundo sabia de tudo, a gente tem farto noticiário. Então, é uma situação muito, muito difícil, assim. E ainda... desculpa, imagina. Só para complementar, tinha até um site, só para aumentar o desespero das pessoas, né? Existia um site, tem ainda, eu acredito. Nós, no início, nós estávamos acompanhando nele, ele é americano, e ele tinha os números, contagem, por segundos, assim, ó. E aqueles números iam contando, mudando, que eram números de mortes, e por conta de Covid no mundo. Aí você acompanhava Brasil, outros países, né? Sim. E eu lembro que nós acompanhávamos aquilo e a gente ficava assim com o coração na mão. E aí a gente falava para as pessoas, passa para mim. E isso, de fato, propagou, né? Passou e depois foi quando a gente falou, vamos parar de olhar. Vamos parar, porque isso não está ajudando. É algo neurotizante. Exatamente. A mídia foi, né? Em algum momento, ela ao mesmo tempo que ajudou, também ela atrapalhou com o excesso de notícia. A gente ligava a televisão, a gente via o tempo inteiro aquelas notícias e tal. Eu me limitei especificamente e aconselhei os nossos pacientes a acompanharem números e não a repercussão dos números, entendeu? Que normalmente é número, para não perder também a noção, para dizer, não quero ver o problema. Isso termina sendo pior. Mas é um momento muito difícil, né, que a gente está passando. Sim. Eu queria ler para você 2 trechinhos de 2 salmos, para que você me dissesse se esses são sintomas de depressão ou se são de uma tristeza ou de um estresse pós-traumático também. Porque o personagem aqui é Davi. E Davi estava constantemente fugindo dos seus inimigos. Uma perseguição contínua
perigo de morte direto, abandono dos seus queridos, porque quem o perseguia era o rei Saul, que era o seu sogro, Sim. e também todas as pessoas que não o amavam, né? Estavam ali defendendo o rei e o império, e eram soldados fortes. E Davi escreve assim: não me repreenda, Senhor, na tua ira, no Salmo 38, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça, as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Tenho feridas que cheiram mal, estão cheias de pus, por causa da minha insensatez. Sinto-me encurvado e muito abatido. Ando de luto o dia todo. Os meus lombos ardem e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por causa do desassossego do meu coração. E daí continua, versículo 10, o meu coração bate acelerado, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos até essa me deixou. Os meus amigos e companheiros afastam-se de minha desgraça, e os meus parentes ficam longe, e muitos outros versículos importantes nesse texto. E é importante lembrar que nesse texto em especial, Salmo 32, Salmo 38, Davi estava sofrendo os efeitos psicossomáticos, espirituais também, do seu pecado, do seu adultério com Batseba. E ele resolveu, em vez de confessar, lidar com o problema em si, ele resolveu esconder, tentar deixar o tempo passar para ver se passava, para ver se todo mundo esquecia e se apagava. E no Salmo 69 diz assim: salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. Estou cansado de clamar e a minha garganta secou. Os meus olhos esmorecem de tanto esperar por meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais numerosos do que os cabelos da minha cabeça. Então, isso é um típico quadro. Sim. Se alguém chegasse no meu consultório e me relatasse isso aí, entendeu? Isso é um típico quadro depressivo, né? De depressão causado por um evento, né, de grande importância, né? E com características também, tem até uma característica traumática, né? Quer dizer, ele está sendo perseguido, possivelmente ele é perseguido de forma concreta mesmo, não é uma perseguição do tipo esquizofrênica, paranoide, não, ele estava sendo perseguido, e ele mostra aí sintomas assim, bem típicos de uma depressão maior, né? que são uma coisa que a gente chama de anedonia, né? A falta de prazer por qualquer outra coisa. Você vê que no relato não existe uma palavra que positiva, né? Positiva ou que tenha um conteúdo minimamente agradável, né? Para ele, né? Anedonia, uma coisa chamada apatia ou anergia, que é uma questão que é uma falta de vitalidade. Ele se sente pesado, ele não tem vitalidade mental, ele não enxerga direito, ele vê as coisas de forma negativa. Você vê que no discurso ele não tem, no discurso ele não mantém nenhum tipo de perspectiva positiva, não tem saída, ele se sente sem saída. É aflitivo esse texto, né? Você colocando no lugar dele é bem aflitivo. E a tristeza, eu estou falando por último a tristeza, que é assim, a tristeza é um componente, mas você vê que é tão pesado a coisa que a tristeza parece a última coisa que a gente nota. Né? Porque a tristeza não é depressão. Entendeu? A tristeza, ela tem um componente que tem a ver de proporcionalidade ao que está acontecendo. Entendeu? É uma proporcionalidade sentida. Por exemplo,
É o que conforta a tristeza. Por exemplo, se eu estou em luto por uma pessoa importante, alguém morreu importante, eu me sinto muito triste, eu vou ficar muito triste por meses, mas aquilo tem um sentido para mim. Eu perdi aquela pessoa, é uma pessoa que foi importante. Eu olho em volta, vejo pessoas também importantes, que eu gosto também, chorando por elas, entendeu? De uma certa forma, eu meço um pouco da minha tristeza de acordo com elas, entendeu? Então, o que eu tenho é normal, é uma sensação que aquilo ali é normal. Agora, quando isso começa, eu olho em volta, as pessoas estão um pouco melhores, a cada dia um pouco melhores, e eu continuo afundado. Eu não procuro pensamentos, só vem fim, tristeza, eu não encontro nenhuma saída, eu não vejo saída de onde eu estou, para onde eu vou, o que vai. O meu mundo é só aquilo ali, ou de um passado que eu tenho culpa, é muito mais pesado, entendeu? Quer dizer, a tristeza é um fenômeno que tem uma... Quem está percebendo, pode ser muito dura a tristeza, pode ser um fenômeno, mas ela tem... Você sabe que aquilo ali é proporcional, entendeu? E é passageiro. E é passageiro porque o próprio cérebro, o nosso psiquismo, ele tem um equilíbrio. Ele vai se equilibrar em algum momento. Vai demorar, você vai sofrer, mas você vai passar por isso. Em depressão, isso pode durar muito mais do que o necessário, entendeu? Muito mais do que o necessário, muito mais do que o saudável, e você não se adapta ao que está acontecendo, você pode ter perdas. Aí você tem perdas sociais, as pessoas passam a olhar para você e acharem, nossa, ele está fazendo corpo mole, porque todo mundo já ficou bem e eu continuo mal. Todo mundo entendeu como é? Então isso aumenta, isso só piora a situação. Se você não reconhece uma depressão em você ou na outra pessoa com uma certa brevidade, aquilo passa a se ficar arrastado e você entra num ciclo vicioso e que você não sai daquilo ali, entendeu? Até o momento onde você começa a perder as esperanças de fato, começa a ter ideação suicida e nada tem sentido, e aí você começa a ter... E a depressão não tratada? A depressão não tratada, ela continua, ela vai, ela é um fardo que você... Né? Tem paciente que, de uma certa forma, ele cronifica, vamos dizer assim. Você nota, você é capaz de... Quem o conhece, ele era uma pessoa assim, houve aquele fato e ele nunca mais se recuperou. Isso é uma história, eu escuto isso, assim, desde muito pequeno eu conheço histórias em família, entre amigos, assim, ele nunca mais foi o mesmo, depois de tal situação. E, quer dizer, hoje se sabe que existe a depressão, precisa procurar ajuda quanto antes, até para acompanhar, para ver se esse luto, ou essa perda, ou esse quadro não continua tanto e você não tem os prejuízos. E nesses dois textos em especial, poderia ter lido outros, porque são muitos, principalmente nos Salmos, em Jeremias, e Paulo mesmo falando sobre o seu espinho na carne, que não se sabe qual era. Né? Então, são muitos textos que falam sobre isso. Agora, existem fatores aqui de estresse, no caso de perseguição, e de culpa, no caso do adultério de Davi. Então, como lidar com a depressão? Na família disfuncional, uma história de conflitos, história de abuso físico, sexual, ou então, por infelicidade, eu tenho uma genética adequada, eu tenho uma família adequada, eu toco a minha vida, de repente, em algum momento na minha vida, eu me coloco dentro de uma contingência, ou uma contingência acontece muito importante, como um sequestro, um assalto, um abuso, que não está no meu controle. Mesmo eu tendo sendo uma pessoa adequada, vindo de uma família de um meio adequado, e mesmo estando tendo fé em Deus, estando na igreja, fazendo... a gente pode, isso pode acontecer. Entendeu? E você pode adoecer de depressão e você tem desenvolver um quadro, né, que vai precisar ser cuidado. Entendeu? Quer dizer, a gente não está livre desse tipo de coisa. Ou mesmo na própria... Por exemplo, eu tenho um diabetes, uma pressão alta durante, sei lá, eu tenho 50, 60 anos,
e de repente eu desenvolvo um AVC, um quadro, um infarto, tem uma lesão cerebral junto, associada, e você pode desenvolver um quadro de depressão, entendeu? Que não tem a ver com a fé, não tem a ver com o que você... Quer dizer, é um quadro complexo, cada caso, você precisa... Tem a questão biológica, tem sempre uma... Por exemplo, você tem uma repercussão sempre em neurotransmissores, você tem áreas cerebrais que são afetadas. Sim. Mas tem estudos mostrando, assim, pessoas vítimas de abuso, de sequestro e tal, elas têm um cérebro diferente. Por exemplo, um depressivo ou uma pessoa com trauma grave, isso tem estudos, vários estudos. A gente hoje, isso já é bem estabelecido, a gente só não sabe o significado disso, como é que as coisas acontecem. Mas você olha para um cérebro funcionalmente, ele é de um deprimido ou de um traumatizado, ele é totalmente diferente de um cérebro de uma pessoa que não tem trauma, então, entendeu? É um cérebro que funciona de forma precária. E essa diferença, ela aparece, seriam manchinhas, colorações diferentes? Isso, a gente utiliza estudos funcionais. O que a gente conhece no nosso dia a dia é ressonância magnética, tomografia e tal, mas existem, ainda hoje em pesquisas, a gente estuda paciente com ansiedade, depressão e traumas, você faz um estudo, além do morfológico, né, o estudo funcional. Como é que funciona aquelas áreas se você estimula de alguma forma? Então, para saber se aquela área está funcionando. O cérebro, importante dizer, o cérebro de uma pessoa com depressão e o cérebro de uma pessoa normal, a maioria deles, eles são morfologicamente parecidos. Se você olha, faz o exame, a ressonância magnética comum, são parecidos. Mas quando você aplica, por exemplo, um radioiodo para marcar a função do cérebro, você vê que existe uma diferença muito grande. Isso não é utilizado ainda na prática. É utilizado em pesquisas porque a gente precisa ver qual o significado, né? Como é que a gente pode utilizar, qual é o significado e como pode ser utilizado na prática. Isso ainda vai um pouco para frente. Então, é bem marcante. Depressão é uma coisa, tristeza é outra, luto é outra coisa, entendeu? Embora que uma coisa pode caminhar para outra. Sim. Um luto mais complicado. Mais complicado, você pode desenvolver. Pode desenvolver a depressão também. Estão bem associados também. Sim. Né? Principalmente nessa época, 80 mil mortes no Brasil. Né? Quantas famílias estão passando por depressão, por tristeza enorme, e algumas pessoas dessas famílias podem estar evoluindo para a depressão. Sim. E eu fico preocupada com os ministros de culto religioso. Sim. Um amigo nosso, como tese de livre docência para a Faculdade de Medicina da USP, ele é professor ali e um dos diretores da psiquiatria do HC também, professor Dr. Francisco Lotufo Neto, né? Grande muito Lotufo. Querido, grande Lotufo. E ele desenvolveu a tese dele de livre docência foi justamente sobre a saúde mental de ministros religiosos. Sim. E ele fez uma pesquisa bem interessante, mostrando também o perigo de não detectarmos esses sinais. Sim. E também do ministro não ter com quem se abrir. Sim. Então, tem o medo de ser considerado com um transtorno mental ou louco, como se diz, né? Fraco. Por aí, fraco. E então ele não busca ajuda de ninguém, ele não conversa, não compartilha, nem com outro ministro de culto religioso. Sim. E aí nós temos visto quantos ministros têm cometido suicídio. Sim. Por causa de períodos muito prolongados de depressão e o agravamento desse estado. Agora, recentemente, nos Estados Unidos, que cometeu suicídio, deixando 2 filhos pequenos ainda, a esposa e tal. Ele havia acabado de dar palestras, acho que vários meses de palestra sobre depressão. Mas ele mesmo não compartilhou com ninguém o que ele estava passando nas suas emoções, no seu psique ali, e não se deixou tratar. Que triste, que tristeza. Sim, não é verdade? Exatamente. E aí entra aquela pergunta, né?
por isso que é tão importante a gente falar desse tema, a gente trazer esse tema no programa, conversar com especialistas, né? Você, às vezes, no dia a dia, no trabalho, você percebe alguém, às vezes, desabafa com você alguns sintomas que você fala, olha, procura ajuda, né? Muitas vezes a gente tem essa visão, tem essa sensibilidade com alguém bem próximo e você não sabe exatamente como ajudar, porque, de fato, a ajuda vai ter que ser de um especialista, vai ser de alguém mais direcionado, preparado para fazer isso, né? E a pergunta é, quando a pessoa, né, quando preciso tratar, quando realmente eu preciso tratar, e não é só uma tristeza, e de fato é uma depressão, né? Que a pessoa consegue falar, não, é constante, e eu mudei, e todo mundo, você pontua, né? Você mudou. Sim. E se é eficaz quando esse tratamento ele é feito à distância? Tá. Então, não é fácil se detectar o próprio indivíduo. Porque... primeiro porque, na maioria das vezes, começa com um fator, com o estresse, com um fator, com a culpa, com a perda, com um evento, né, concreto, alguma coisa que aconteceu. E a resposta imediata àquilo é uma tristeza, pode ser uma tristeza, entendeu? Pode ser uma tristeza forte. Então, dependendo, aquilo pode prolongar, não é você não consegue detectar pessoalmente muito rapidamente, e nem as pessoas. Só alguém, como você falou, que é mais sensibilizado, ou que já teve uma boa... que gosta do tema, ou que está muito sintonizado com isso, que já teve uma boa experiência, de repente já teve uma depressão e sabe como é que é e tal. Então, se torna um pouco mais fácil para orientar. Mas esse caminho da tristeza para a depressão é difícil até para a gente, quando o paciente chega no consultório, você diz, não, aquilo ali ainda é uma tristeza forte, aquilo ali ainda é uma depressão. Mas é por isso que o critério internacional, ele dá 2 semanas, pelo menos, né? 2 semanas com quadro de disfunção. O que é disfunção? Eu quero mais sair de casa, eu não tenho força para sair de casa, eu não tenho... Falta de cuidado próprio, né? Exatamente, eu não consigo nem me cuidar, não consigo fazer uma comida para mim, ou tomar banho. Não tem gosto, exatamente. Ou então, eu não consigo me concentrar mais aqui, eu estou em casa, no meu home office, e não estou conseguindo mais raciocinar, eu estou travado aqui, não consigo fazer mais nada, as pessoas me chamam para sair, eu não consigo, e tal, e tal. Quando a gente tem um fator, um estresse que ele é transitório, é ótimo, entendeu? Aquele estresse, ele é agudo, ele aconteceu ali, alguém... Então, a gente tem mais ou menos umas 2 semanas, a gente dá mais ou menos 2 semanas para afirmar que é um quadro de depressão. Agora, complica a avaliação quando aquele estresse não é transitório, é contínuo. Você tem por exemplo, agora que a gente está em casa, né? Isolado em casa, a família isolada em casa, a família nunca conviveu tanto tempo, aí você tem brigas contínuas, problemas... Os pensamentos são negativos. Pois né? E aquilo ali, o ambiente atual, ele estimula, ele não deixa você fica girando naquele pensamento, naquela coisa, porque você não sai de casa, você tem muito pouca novidade, você não consegue lidar. Então, a gente está num momento muito propício para esse tipo de coisa, entendeu? Então, mas assim, reconhecendo você, olhando para você e achando, não, tem alguma coisa errada, não está legal, procura conversar, né? Tem aquela coisa da humildade, né, que a gente... Né? Peraí, eu estou precisando de ajuda, eu não posso ficar comigo, eu não posso... Eu tenho que procurar alguém que entenda disso, deixa eu sair de casa para conversar, mesmo, eu não tenho muito canal com tal pessoa, mas deixa eu procurar aquele amigo, aquela outra pessoa que já passou por isso, que eu quero ver, deixa eu conversar com um profissional, entendeu? O grande problema é essa questão de você achar que você consegue lidar. Não, eu consigo lidar, vamos em frente, vamos. Como é que é isso? Eu tenho uma família linda, eu tenho
um trabalho bacana, como é que eu não posso ficar assim? Eu não sou, quem sou eu? Como é que eu, peraí, eu tenho que, entendeu? Eu não posso parar, entendeu? Então são coisas que vão se associando e aquilo vai evoluindo, e você precisa parar em algum momento e agir. Você me perguntou outra coisa depois. Do tratamento à distância. O tratamento à distância, eficaz. tá. Então, por uma questão de princípio e até também baseado assim, nos estudos, os quadros graves, não dá para trabalhar para... Se você acha que um quadro é grave, tem uma ideação suicida importante, uma falta de... uma disfunção importante, o paciente está em casa, tem família, então fala com a família, traz o paciente, entendeu? A gente tem os cuidados, né? A gente já está numa fase agora de 5 meses de pandemia, a gente já sabe como lidar com os cuidados, né? O uso de máscara, então vai no hospital, vai no consultório, vai na clínica, entendeu? E leva a família leva, então vai entendeu? Agora, os quadros leves a moderados, eles são passíveis de melhoras com tratamento, com psicoterapia à distância, com aconselhamento bíblico, com exercício físico, meditação, uma combinação dessas coisas, ou uma combinação, entendeu? Se você consegue lidar com o seu ambiente, você consegue mudar um pouco o que está acontecendo no seu ambiente, lidar com o seu ambiente, organizar a sua casa, organizar o seu ambiente, você consegue, de uma certa forma, lidar com aquilo ali, entendeu? O que a gente precisa evitar é de você ficar engolfado naquela situação, porque você já tem um problema que foi originário da depressão. E se você continua ali, você vai criar outros problemas, que daqui a pouco eu estou com problemas no trabalho, porque eu não consigo dar conta do meu trabalho. Eu já não consigo conversar com a minha família, com os meus filhos, entendeu? Então, você tem que sair desse... Procura ajuda, não deixa entrar nesse sistema fechado, né? nesse feedback negativo eterno, entendeu? Não ignorar os sinais, né, do corpo. Exato. Só para uma observação assim, né? Uma vez eu conversando com uma pessoa e ele estava tendo uma certa dificuldade no trabalho, ele estava faltando com uma certa frequência. E aí estava sendo avaliado só o ponto negativo das faltas, né? Por que você falta? É absurdo, qual a desculpa? E uma vez, numa conversa mais profunda, né? Ele se abriu e ele falou que ele não ia porque, às vezes, ele não conseguia sair da cama. Ele sentia uma dor extrema em cada parte do corpo e uma tristeza, um peito, um aperto. Eu falei, mas todas as vezes, assim, ele normalmente sim. E eu não saio de casa, aí meu pai já sabe, ele me liga, eu moro sozinho, ele veio de uma separação, sem ser uma separação correta, foi um afastamento da família, né? Então, foi perder ele tinha uma empresa, a empresa foi uma falência, então aí eu começou a contar a história e eu falei, você precisa buscar ajuda. Mas essa parte que ele relatou da dor no corpo, ele disse que doía tudo e ele não tinha coragem de virar para se levantar, assim, de tanto que a falta de ar, né? Então eu lembrei um pouco de Salmos, né? Quando fala essa leitura. Todo o corpo sofrendo também. Exatamente. As modificações no cérebro, né? Porque a gente pesquisa no cérebro, mas você tem alterações endócrinas, de tensão muscular, de alterações cardiológicas. O paciente que tem depressão, ele está mais sujeito a infarto, a derrame, entendeu? Cai a imunidade orgânica também. Cai a imunidade, ele pode... É um fator de risco, cai a imunidade nesse momento para você pegar a própria Covid, né? É um fator que a gente precisa cuidar da nossa da saúde mental para a gente ficar... mais resistente à Covid. Né? É verdade. É interessante porque eu trabalhei 22 anos na psiquiatria do HC. E foi muito interessante porque o acesso ao prontuário médico, a participação na discussão de caso nas equipes multiprofissionais, Dr. Renato Ramos, na época foi o meu chefe, e nós discutimos os casos daquela equipe e tal. Foi interessante ver a diferença que a palavra de Deus fazia na vida daqueles pacientes. Mesmo aqueles pacientes que estavam em tratamento há mais de 20 anos. Mas era um tratamento medicamentoso. E
eu me lembro de uma senhora que ela estava, quando eu entrei na psiquiatria e nós brincávamos, eu tinha a chave da psiquiatria e uma paciente falava assim, sabe qual é a diferença entre a gente e os doutores? Eles têm a chave e a gente não tem, só essa. A gente brincava com eles ainda. E nesse dia em especial que eu entrei ali, uma paciente com um livro de ponta cabeça e ela andava falando de um lado para o outro. Não era só um problema de depressão, eram vários fatores associados também. E quando eu troquei o livro com ela, fui lendo junto com ela, e impressionante o que Deus foi fazendo no coração dela, porque ela foi se recuperando aos poucos. Quando ela começou a confiar em Deus, começou a descansar nele, começou a deixá-lo participar da sua vida, poder começar a orar e contar os seus problemas para ele também, de uma maneira muito íntima, profunda. O resultado foi visto por todos os psiquiatras que estavam cuidando dela ali. E eu vejo isso nesses salmos também, primeiro em relação a Davi, porque em relação ao problema dele de culpa por causa do adultério. E ele fala assim no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Eu não quero dizer com isso que todos os casos de depressão estão vinculados a pecado, mas alguns podem estar. Ou mesmo a reações desproporcionais dentro de um mesmo caso de perda. Né? Então, a pessoa se auto-vitimiza, ela continua olhando somente para o seu próprio umbigo e continua curtindo aquele sofrimento. Então, a importância de contar com Deus, ter um relacionamento profundo com Deus, desenvolver essa confiança, esse descanso, essa esperança nele, sabendo que ela não está sozinha. E a esperança e a confiança também em pessoas. Eu convidei o Dr. Marcionilo, porque ele é uma pessoa muito especial para mim. Porque ele não trata os pacientes só com medicamentos. Ele trata também com o coração. Ele acompanha os pacientes continuamente, ele dá um retorno a qualquer dúvida que eles tenham. E isso gera uma confiança enorme, é um estímulo para melhora muito mais rápida, uma recuperação em tempo muito menor. Eu tenho encaminhado a ele várias pessoas que eu estou aconselhando biblicamente, mas que estão tão deprimidas que não conseguem absorver o que eu estou falando no aconselhamento bíblico, não tem concentração para ler um texto e responder, interagir com aquele texto, e eu preciso que ele então trate com medicação para que depois de algum tempo a pessoa esteja mais estável e ela possa avançar no aconselhamento bíblico também. Então aí a gente junta fé e medicina, não é verdade? Sem dúvida. Uma coisa que você falou assim, sobre essa coisa do pecado, né? Sim. Um dos sintomas das coisas do deprimido, que é mais do que uma vivência, é um sintoma, que é a culpa, né? Sim. Quem tem culpa porque acha que fez alguma coisa, né? E o perdão nessa hora é o auto-perdão e o perdão de alguém, de algo maior, de Deus e tal, é uma coisa que é muito salutar para o paciente. Uma outra coisa que entra também é a esperança, né? Se eu tenho uma esperança que as coisas que eu estou passando por aqui, eu preciso passar por isso porque eu vou crescer em algum outro momento, eu vou tocar minha vida de forma diferente, e que aquilo
de uma certa forma, eu vou crescer depois, né? Preciso, esse momento é um momento de crescimento, entendeu? Tem isso sentido, não é? Sim. Isso é uma mensagem também para as pessoas que estão passando agora esse momento difícil da pandemia, né? Sim. Isso vai passar, isso é uma questão, né, que vai passar e a gente precisa sair disso pensar em sair disso melhor, né? Esse momento eu sei que é uma contingência, que foi uma contingência, vamos dizer assim, né, que a gente está passando, mas a gente pode pensar em algo maior, em sair dessa circunstância de forma assim, com crescimento. Agora, a questão da virtude, que também que é dos componentes, né, a virtude cristã é uma coisa que protege muito. Não nos protege, ela não vai nos proteger das contingências. Sim. Mas a gente vai ficar em meio a elas. A gente vai ficar capacitado, a gente vai ser capaz de lidar, entendeu? Você vai aumentar a sua resiliência, né? Você vai ser mais resiliente, entendeu? E a gente vai tender a sair dessas circunstâncias melhor do que entrou. Sim, e você desenvolve a criatividade, não é verdade? Sem dúvida. Você aprende a fazer as coisas de uma outra forma, já que você está impedida de fazer da maneira como você fazia antes. Sim. Então, quantas novas capacidades, habilidades você desenvolve nesse tempo, se você tomar isso como um desafio, como um tempo passageiro e vendo além de tudo isso, né? Crendo que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Daí vem a esperança, Exatamente. Né? Então, nele existe esperança, não está tudo perdido. Sim. Isso é muito bom. Eu tinha até uma pergunta para fazer, mas eu vou trocar essa pergunta pela interação aqui no nosso canal. Ótimo. Eu acho que tá bem legal, as pessoas estão comentando, né? Estão participando. E eu quero ler o comentário, vou começar pela Wanda Almeida Santos. Ela colocou assim: eu estou consciente do perigo do corona, porém, evitei desde o início, lá em março, as saídas, né? Hoje evito as notícias apocalípticas. Tenho orando, né? Venho orando, acho que pelo mundo e Brasil. Isto é, a negação da situação, né? Da gravidade da situação é uma fuga. Pelo que eu percebi aqui, parece que ela está tentando não se prender muito às notícias, mas aí ela também está com esse medo, mesmo ela orando, né? É uma fuga? Ou é uma forma também de sofrer menos? Assim, se a gente estivesse num mundo onde todas as informações fossem fidedignas, né? Esse número de... Mas a gente, assim, é muito complicado, porque a gente está num momento onde a fake news, as notícias são muito conflitantes, enganadoras, entendeu? É uma coisa proposital. A gente está passando um momento muito difícil, né? Então, um pouco, assim, eu vou falar da minha experiência pessoal, já que a gente não tem fórmula para isso. Mas eu me atenho aos números, pela minha própria profissão. O que é que eu faço? Que é um conselho até da minha profissão. Não é um número único, eu não me baseio num número único. Eu vejo que, por exemplo, esse mesmo número, esse mesmo padrão está acontecendo em vários países, já aconteceu em outros momentos. Então, todos os números em vários lugares estão levando para o mesmo resultado. Quer dizer, a gente tem aí... É muito difícil uma mentira, vamos colocar assim, ela ser generalizada, né? Em algum momento ela conflita. Então, não vá de fato não veja notícias catastróficas, né? A gente sabe que, paradoxalmente, a pessoa que é mais ansiosa, ela mais está susceptível a notícias catastróficas, entendeu? E as pessoas que são menos ansiosas e mais voltadas ao real, elas tendem a se abster um pouco de todo esse excesso de informação e buscar informações nos lugares certos. OMS, Ministério da Saúde, que ainda dá para
confiar. Os números têm esse compilado. Se você gosta de jornal, compara um jornal com o outro, entendeu? Lê um pouco, sai um pouco desse momento agora, vai procurar, lê alguma coisa sobre pandemias, assim, como é que elas evoluem. A gente não, o que a gente está passando, eu sei que é muito importante, muito grave, mas já aconteceu na história humana e a gente passou por isso, a gente está aqui por isso, entendeu? Então, vê outras histórias sobre pandemias, como é que as pessoas se saíram, como é que as coisas voltaram ao normal. Então um pouco dessa questão de educação, de ir atrás da informação, que a gente evita ficar buscando informação no WhatsApp daquele primo, daquela tia, entendeu? Vai atrás, aprofunda um pouco, entendeu? Não fica em busca de tanta tão aberto, informação, né? Tão aberto demais. Verdade. E uma coisa muito importante que você falou no Café dos Homens, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Sim. foi a identificação a organização da vida e a catalogação de prioridades. Sim. E também a rotinização, Sim, né? sim. E o olhar para os outros também. Sim, sim. Explica um pouquinho sobre isso, por favor. Então, a gente tem falado muito a respeito das virtudes, né? Como é que a gente sai desse momento agora? E no mundo inteiro existe um movimento de focar, de elogiar a equipe de saúde, né? Que está ali de frente, que está segurando a barra maior e tal. Isso não é à toa, entendeu? Porque a gente tem, assim, uma pessoa que entra na profissão de ajuda, de apoio a outra, é uma pessoa que tem que primeiro já não é qualquer pessoa que entra. Acho que a gente tem uma vontade de ajudar, né? Na minha família todos vestem branco, não é uma coisa já da nossa cultura lá familiar. Mas assim, existem a forma como um profissional de saúde trabalha é diferenciada e vale a pena a gente tirar algumas lições para esse mundo, para o nosso mundo geral, fora do hospital, fora da instituição. Primeiro é o seguinte, a gente precisa priorizar, né? A gente lembra das pulseiras lá quando a gente vai dar um pronto atendimento, aí alguém vai te dar uma pulseira, sei lá, branca, amarela, tomara que nunca você tenha uma pulseira vermelha, né? Então verde, mas como é verde e branco, aquilo ali é um código que orienta toda. Você entra no primeiro momento, você recebe, alguém faz uma triagem e você recebe uma pulseira que vai direcionar para todo o seu movimento ali, dentro da instituição. Então, preste atenção, a gente tria a tua vida, entendeu? Não precisa, nem tudo é vermelho, é sinal vermelho, entendeu? Você precisa prestar atenção em coisas que dá para adiar um pouco, não precisa ficar pensando nisso, nem tudo é urgente, nem tudo é risco de fato, risco de morrer. Agora, tem coisas também que, eu falei naquela entrevista sobre a pulseira preta, né? Que é aquela coisa. O que é pulseira preta? É quando a gente está num hospital e que aquele paciente ele não tem um prognóstico médico, mas ele tem um prognóstico espiritual. Ele é um paciente que tem um prognóstico difícil, ele está em estado terminal, e a gente dá o suporte espiritual, a gente trata de forma diferente. Na vida da gente, um paralelo é que tem coisas que a gente não tem controle na vida da gente. Então a gente tem que dar uma pulseira preta para coisas que a gente não tem controle. Entendeu? Eu quero mudar os números da pandemia, eu não vou conseguir mudar os números da pandemia. Verdade. Eu tenho que trabalhar hoje, eu tenho que trabalhar eu tenho que arrumar o meu dia, eu tenho que ganhar o meu dia, eu tenho que fazer meu exercício físico, eu preciso comer melhor, eu preciso organizar minha casa, meu quarto, organizar meu home office, eu preciso sair de casa também, que eu não posso ficar em casa o tempo todo, eu preciso sair, eu preciso viver a vida, a gente não pode ficar em casa 3, 4 meses sem sair, porque
aí entra a virtude, de né? enlouquecer. Coragem. Você tem coragem de sair, você sabe como é que faz, põe a máscara, não aglomera, vai em frente, entendeu? Então são coisas que no hospital a gente faz isso de forma, é o normal, a gente se arrisca, mas a gente se arrisca dentro de uma triagem, dentro de uma rotina, entendeu? De um cuidado, né? Exato, não é à toa que o profissional de saúde hoje é um profissional que tem saiu uma pesquisa recentemente que tem a maior confiança, foi um índice recente agora, porque ficou uma coisa que se observou que a gente é linha de frente, quem está em linha de frente precisa sair um pouco de si, entendeu? E se colocar para o outro. Assim. Muito bom. Já estamos super caminhando para o final do programa. Muitas pessoas participaram. E, Eleni, o que eu percebi aqui, eles querem orientação, às vezes, de profissionais cristãos que têm essa visão, né? Ótimo. Para poder acompanhar. Então, você depois, gente, entra no nosso canal, acompanha. A Helenivação tem vários programas. Tem pessoas querendo saber como eu encontro a Helenivação, como eu converso com ela, para a gente já fazer um fechamento. Okay. Pode entrar no nosso site da Capelania, capelanianasaude.org.br, e meu e-mail é helenivação, Helene com Y, @gmail.com. Desculpa. Eu gostaria só de, para finalizar aqui, ler um versículo do Salmo 68, diz assim: bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém. Que bom a gente poder confiar num Deus tão grande e tão capaz de resolver os nossos problemas também. Amém. Além de toda a psiquiatria, além de toda a medicação, contar com esse Deus é essencial. Né? Sem dúvida. Muitíssimo obrigada, Marcionilo. Deus te abençoe muito. Estou à disposição, foi se precisar. Maravilha. Eu agradeço muito a todos aqui, a você pelo convite, mas a toda a instituição aqui, a IPP, tá? Muito honrado. Bom. Que bom. Nós agradecemos. Muito obrigada mais uma vez, Eleni. Prazer. E obrigado para você que nos assistiu e acompanhou, que eu vi que acompanharam bem de pertinho mesmo, participaram. Nós ficamos por aqui, tenha um ótimo final de semana e se Deus nos abençoar, semana que vem estamos de volta com a programação já desde cedo, manhã IPP e sexta-feira Capelania. Gente cuidando de gente com Helenivação. Fiquem com Deus, tchau!